Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de uma maneira curta e objetiva. Prosseguindo mais uma tela importante, a tela de movimentação processual. Em outro vídeo foi abordada a produção de minutas. A produção textual no EPROC é um pilar importante aí da movimentação processual unitária. O outro pilar da movimentação processual é a movimentação processual relativa ao lançamento de eventos. O processo do EPROC ele caminha de pé em pé, um pé é a minuta, o outro pezinho é o evento. Evento, minuta, evento, minuta, evento, minuta, e assim caminha o EPROC da inicial até a sentença para chegar no último ato, que é a baixa. Então a tela de movimentação processual é importante para o usuário e ela fica em segundo plano quando o usuário, ela fica um pouco em segundo plano quando o usuário ele trabalha com preferência, porque aí ele vai acionar o lançamento de eventos no processo por meio da preferência. Isso eu vou aprofundar daqui a pouco. Então essa é a tela de movimentação processual. Essa tela é acessível por meio dos botões movimentar processo e da preferência e do ícone movimentar. Então o EPROC, como eu sempre falo, é um sistema redundante. Na faixa de ações tem o botão movimentar processo e na faixa de preferências, ao lado de uma preferência de evento, existe o botão movimentar. Esses dois aqui são equivalentes. A tela movimentação processual. Ao lado da faixa de minutas, outro local importante da tela de consulta processual. Na faixa de minutas é onde se produz minutas, com a possibilidade de se lançar eventos. Então, quando eu produzo uma minuta, eu posso lançar uma minuta com evento. E na tela de movimentação processual é onde se lança eventos com a possibilidade de se produzir minuta. Então é intercambiável, né? Eu produzo uma minuta podendo lançar um evento e eu lanço um evento podendo produzir uma minuta. O EPROC oferece vários caminhos para uma mesma finalidade. Então existem duas formas de movimentar um processo no EPROC. Essa forma de chamar, quem a chama sou eu. Quando eu vou transmitir o conteúdo, eu costumo usar essa terminologia. Existem duas formas de movimentar um processo no EPROC por meio de lançamento de evento, a rápida e a lenta. Então o EPROC tem uma forma rápida e uma forma lenta de lançamento de eventos. A forma rápida é por meio das preferências, sempre elas. Eu sempre vou ser repetitivo com preferências. Preferências no EPROC é vida, o famoso botão salvar nova preferência. Lá no vídeo da tela de minutas, da ficha cadastral da minuta, eu ensinei como produzir uma preferência de uma minuta, uma preferência para se utilizar uma minuta com mais agilidade. Aqui eu vou explicar como produzir uma preferência só com eventos. E aí o usuário vai trabalhar em preferências de minutas e em preferências de evento. O processo de criação de preferências de minutas e de eventos são parecidos, práticos de se fazer e agilizam o trabalho. Então, o processo de criação de preferência, tanto de minuta quanto de evento, segue a mesma lógica, porque o EPROC é um sistema extremamente lógico. Ele segue uma forminha padrão. Se na minuta eu cadastro a minuta e antes de salvá-la eu salvo a preferência, no evento não é diferente. Eu abro o formulário de lançamento do evento, eu abro o formulário de lançamento do evento, preencho o evento que eu desejo e antes de mandar salvar, eu venho aqui e mando salvar a preferência. Então, é da mesma forma que
se salva uma preferência de minuta, é a forma de salvar uma preferência de evento. Quando o usuário clica no botão salvar nova preferência, vai aparecer a fichinha cadastral da criação de preferência. Aí o usuário marca a ação preferencial, marque a ação preferencial e depois salve a preferência. E assim os eventos que ele utiliza com frequência vão fazer parte de uma listinha para serem acionados com rapidez. E se o gestor da unidade quiser uma uniformidade e quiser que os seus colegas de trabalho eles utilizem essa preferência por questão de uniformidade, controle e celeridade, o gestor da unidade salva essa preferência como da unidade. E todo servidor pode, a princípio, no sistema, criar preferências individuais. Então, após informar lá abaixo, no formulário, o evento desejado, o usuário pode criar sua preferência clicando logo a seguir no botão Nova Preferência. Depois de salvar a ação preferencial, daqui para frente ele vai movimentar da forma rápida. Então, lançar evento com preferência é a forma rápida. Por quê? Porque o formulário já vem preenchido. Trabalhar no lançamento de eventos, preenchendo o formulário do zero, é a forma lenta, a forma que eu não recomendo. Então, a seguir, o primeiro campo da tela, o primeiro campo do formulário da movimentação processual, o primeiro campo é a faixa preferência que já vimos. E aqui, aquele famoso formuláriozinho de criação de preferência. A seguir, aparece o gerenciar localizadores. Observe se o localizador vai aparecer dentro de uma faixa cinza. Se não aparecer, ele não foi marcado corretamente. Nessa imagem não está marcado. Então aqui não tem nenhum localizador selecionado para troca. Por quê? Porque quando um localizador é corretamente selecionado, ele vai aparecer dentro de um retângulo acinzentado informando que ele foi escolhido. Então aqui não foi nenhum escolhido. Sempre que o usuário vai fazer uma movimentação, ele tem que prestar bastante atenção aqui nos localizadores a serem substituídos e em qual ele vai e para qual ele vai encaminhar o processo depois do lançamento do evento. Aqui o usuário vai fazer uma movimentação 2 em 1. Ele vai informar o evento e vai informar o localizador. Aqui um comentário a respeito da faixa de troca de localizador. Além da capa do processo, o usuário pode trocar o localizador nesta faixa. Ele clica sobre o localizador desejado, dentre os atuais, verifica se ele ficou destacado com uma faixa cinza e informa o próximo localizador para onde vai em novo. Então a faixa de troca de localizadores, aqui estão os atuais, o usuário seleciona qual que ele quer que seja retirado, aqui ele informa o novo localizador e depois de lançado o evento no processo, ele vai para o localizador desejado. Após a faixa de troca de localizadores, aqui na tela movimentação processual, então já falamos de preferência, já falamos de gerenciar localizadores e chegamos no campo mais importante aqui da movimentação processual, que é o evento a ser lançado. Aqui o usuário vai lançar o ato processual desejado. A forma lenta é ter que informar a cada vez, o evento a ser lançado. Então, se toda vez que um usuário lança um ato no processo, toda vez ele informa o ato e é uma coisa que ele sabe que ele fará até a aposentadoria dele e ele não transforma em preferência, eu não vejo sentido. Obviamente, cada um faz o que quer, mas o sistema está aí para ser usado. Os colegas do Sul não tiraram esse recurso de trás da orelha. Então, se o usuário não trabalha com preferência, ele terá que, toda vez que necessitar praticar um ato no processo, ele vai ter que informar o ato aqui, e se ele não souber o nome de cabeça, ele vai ter que clicar em listar todos e procurar de uma lista. É por isso que na primeira vez que o usuário lança um evento, eu sempre recomendo a criação da preferência. Lá na tela de minutas, o usuário lança uma minuta e insere um evento. Aqui é o inverso da moeda.
Aqui o usuário lança o evento e, se ele desejar, ele digita uma minuta. Aqui nessa faixa de documentos, nessa tela de lançamento de eventos, é possível ainda juntar documentos e produzir minutas nessa faixa. Então, toda vez que eu vou lançar um evento, é possível a produção de um documento, é possível a produção de uma minuta, e existe essa faixa de juntada. Essa aqui é a faixa de juntada. Por que é a faixa de juntada? Porque se eu selecionar aqui o evento juntada de documento e eu escolher o documento de dentro do meu computador, informar o tipo e, se eu desejar, escrever uma observação, eu vou trazer um documento externo para dentro dos autos virtuais. Então eu lanço um evento muito utilizado pela unidade é a juntada de peças digitalizadas. Eu junto aqui nessa faixa a peça digitalizada, e quando eu preenchi esse formulário, mini formulário aqui da faixa de juntadas, e informei o evento, eu venho aqui e mando confirmar a seleção de documentos. Então, o documento juntado por meio da juntada de peças digitalizadas e o documento digitado, a minuta, após preenchidos o campo tipo, que é obrigatório, e após confirmada a seleção, vão para a faixa abaixo. Então, toda vez que eu junto um documento aqui nessa faixa ou eu digito uma minuta, quando eu clico em digitar documento, abre uma mini faixa de um mini cadastro para eu produzir uma minuta. Quem conhece a tela do cadastro da minuta entenderá o que eu estou dizendo. Então, quando o usuário clica em digitar documento ou ele junta um documento aqui por meio do evento juntada, esse campo tipo obrigatoriamente tem que ser digitado, ele obrigatoriamente tem que ser informado. Geralmente é muito usual o anexo. É muito usado o anexo aqui no tipo, mas tem classificações específicas para muitos casos. Quando não tiver uma classificação específica, é o anexo. Um exemplo de classificação específica desse tipo aqui é a consulta ao Sysbajud, ao Renajud, ao Infojud, elas aparecem aqui. Quando não tem, é o anexo. Então eu junto o documento e clico em confirmar. Toda vez que um documento é juntado, ele vai constar nessa faixinha. Aqui nesse momento não houve a juntada de nenhum documento. O documento juntado por meio de juntada de peças digitalizadas e o documento digitado minuta, após preencher o campo e após confirmado, aparecerão nessa faixa. Eu acabei colocando o mesmo comentário 2 vezes, mas não tem problema não. Melhor abundar do que faltar. Então, após a informação do evento do evento a ser lançado e após a juntada de um eventual documento ou a digitação de uma eventual minuta, após informar o evento no campo próprio, o usuário pode, antes de clicar nos botões, criar a preferência. Então, antes de apertar o movimentar, que vai lançar o evento no processo, ele pode ir lá no topo e vir aqui e salvar e clicar no botão salvar preferência. É o recomendável que se faça desde o começo. Se não fizer isso, se clicar em movimentar, ele vai lançar o evento no processo. Para finalizar o processo de lançamento de evento, clique sempre em movimentar. Movimentação sucessiva permite ao usuário lançar vários eventos nessa mesma tela. Então o usuário pode se utilizar tanto do movimentar quanto a movimentação sucessiva, se for o caso de lançamentos sucessivos de evento num processo. O que é muito comum na prática é utilizar-se do movimentar. Após a informação do evento, clica em